Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que com você aí esteja tudo muito bem, com a sua IC esteja muito bem, com a sua liderança esteja muito bem, a sua vida com Deus esteja muito bem, que tudo vá bem na sua vida, como eu creio que vai bem a sua alma, a sua família vá muito bem com graça e saúde. Estamos aqui para mais para mais um estudo para a nossa IC. Nós estamos estudando o livro Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Esse livro tão abençoado, tão inspirador, tão desafiador. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10. Mas antes, eu quero, como costumeiramente faço, falar dos avisos. E como hoje eu não vou dar o aviso, quero falar somente dos dízimos e das ofertas. Eu sempre ouço, e de vez em quando, de vez em quando algumas pessoas nos procuram e falam em comentários que dízimo é coisa do Velho Testamento, dízimo é coisa da lei, que dizimar não faz parte da nova aliança. E eu acho muito interessante isso, porque se dizimar realmente não faz parte da nova aliança, o ofertar faz, né? E às vezes a pessoa usa isso como um jargão, uma forma de justificar até mesmo a dureza e a infidelidade do seu coração. Mas deixe-me dizer uma coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, tem um momento muito singular. Podemos falar também de Jacó, que deu o dízimo ao Senhor. Mas em Gênesis, quando Abraão, depois que veio de livrar o seu primo, seu parente Ló, que foi levado cativo pelos inimigos, ele volta dessa guerra e ele separa o dízimo e ele entrega a Melquisedeque, rei de Salém. Diz assim o versículo 18 de Gênesis 14: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Veja, já existia o ministério sacerdotal, não é? E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ou seja, nas mãos de Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão está há mais de 400 anos antes da lei, antes de Moisés. Não é? Então, quando nós falamos disso, Jacó, por exemplo, há mais de 300 anos antes da lei, antes de Moisés. E eles deram o dízimo a Deus. Para você entender que dízimo não tem nada a ver com lei, dízimo tem a ver com aliança que nós temos e firmamos com Deus. Por isso, quando a gente fala que o dízimo é coisa do Velho Testamento, a gente embute isso na lei. Não, o dízimo ele tem a ver com a aliança que eu tenho com Deus, de dar ao Senhor, de entregar ao Senhor parte daquilo que Ele me dá. Por isso, dízimo não tem nada a ver com a lei de Moisés, não tem nada a ver com Moisés, com a aplicação da lei, não tem nada a ver. Ele foi implantado e ele é um estatuto perpétuo para aquele que serve a Deus. Ou seja, enquanto eu e você vivemos na terra e para aqueles que professam a Jesus Cristo, que confessam a Ele como único Senhor e Salvador e que crê no Deus único, vivo e todo-poderoso e tem com esse Deus, através de Jesus, uma aliança, ele tem em fidelidade o dever de entregar os dízimos ao Senhor e a lealdade com isso, deve ser leal com isso. Portanto, o dízimo é espiritual. O dízimo não é
algo de mamon, não. O dízimo é espiritual. Nós somos os mantenedores da casa e da obra do Senhor. Ele coloca isso no nosso bolso quando nos abençoa com um trabalho e com uma renda, seja a renda que for, desde que essa renda seja justa, desde que essa renda seja santa, desde que essa renda seja legal. Então, se um dia falarem com você, isso é coisa da lei de Moisés, você pode levar essa pessoa a Gênesis 14 e ler, e ele vai entender que Abraão entregou o dízimo ao Senhor. Jacó se comprometeu a dizimar ao Senhor. Então o dízimo não é coisa da lei. O dízimo é um dos princípios, se eu posso usar essa palavra, resultante de uma aliança que a gente tem com o Senhor, de fidelidade e lealdade e amor a Ele, assim como é também as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Dizime, oferte, está aí na tela, você tem os dados, as informações que você precisa. Então, dizimar, querido, é espiritual. Dizimar faz parte da nossa obediência a Deus. E eu quero crer que você é um dizimista fiel, um abençoador do reino de Deus, assim como Ele é um abençoador da sua vida e família. Amém? Amém? Eu creio piamente que você entendeu e que muitos entendem o que nós falamos. Então, esse amor que você tem por Deus, essa confiança que você tem nele, seja demonstrado também na obediência àquilo que Ele determina na sua palavra para nós. Amém? Eu quero abençoar você, dizimista, abençoar você, ofertante, e não esqueça, a nossa campanha Família Solidária já começou e eu quero contar com você. Ah, pastor, eu já levei a nossa doação lá na quarta-feira da noite da generosidade, do culto, da celebração, eu já entreguei lá. Amém, amém mesmo. Mas se Deus tocar no teu coração de trazer mais, pode trazer, porque sempre cabe, sempre há quem precisa das nossas, ou da nossa ajuda, da nossa contribuição e da bênção que nós podemos ser e dar ao outro. Amém? Encerrada então essa nossa fala, vamos ao nosso estudo do capítulo 10 do livro Quando o Céu Invade a Terra. O autor é o Bill Johnson e a lição que nós vamos estudar está no capítulo 10, falta de poder. Algo desnecessário e desequilibrado muitas vezes é essa falta de poder na nossa vida. Atos 1, versículo 8, lemos o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sempre buscamos, amados, como cidadão ou cidadãos que somos, ser pessoas respeitadas na nossa comunidade, na igreja e também no nosso bairro, na nossa vila, na nossa vizinhança, não é? E ter um bom caráter capacita-nos a dar uma boa contribuição na nossa sociedade. Mas a maior parte das características do estilo de vida cristão pode estar em pessoas que nem mesmo conhecem a Deus. Entenda o que eu estou falando. Mas a maior parte das características do estilo de vida cristã, eu disse do estilo de vida cristã, pode estar em pessoas que nem mesmo conhecem a Deus. Todo crente deve ser muito respeitado. Todo crente deveria e necessariamente precisaria ser respeitado e precisa ser respeitado. Ter um bom caráter faz parte, deve fazer parte da vida dele, porque agora ele deve refletir o caráter de Cristo. E ter algo a mais, não só esse caráter de Deus, mas esse caráter deve trazer algo a mais.
E esse algo a mais é o que geralmente nos falta. Falta a muitos cristãos, né? A muitos irmãos. O bom caráter tem que estar no nosso coração, isso é um fato. Mas o poder, né? É ele quem vai revolucionar. O poder de Deus, a autoridade de Deus, essa intrepidez, essa ousadia no espírito, é isso que revoluciona o mundo ao nosso redor. Amados, entenda o que eu vou falar, até que nós como igreja, não é, retornemos ao modelo revolucionário de Jesus, nós vamos continuar sendo reconhecidos pelo mundo simplesmente como olá, gente boa. Sim, como gente boa. E o mundo continuará sendo vencido pelas enfermidades e pelo pecado a caminho do inferno. Simplesmente porque a gente se contenta com o ser gente boa, ser reconhecido como gente boa, não é? Mas a gente muitas vezes nega o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos retornar, não é, a isso. E alguns cristãos, eles realmente consideram que é mais nobre, por exemplo, escolher ser um bom caráter do que andar no poder de Deus. Sendo que não temos que separar as duas coisas. Tanto o bom caráter ou o caráter santo de Deus como o poder de Deus precisam caminhar juntas, porque juntas elas vão nos levar à verdadeira questão, que é uma vida de obediência a Deus. Certa vez, em uma sala de aula, alguns alunos aprendiam sobre a importância dos sinais e maravilhas do Evangelho. E um rapaz disse com alta voz: vou procurar fazer sinais e maravilhas quando tiver mais do caráter de Cristo em mim. Olha o que ele disse: eu vou procurar manifestar mais esses sinais e maravilhas de Cristo quando eu tiver mais do caráter de Cristo em mim. Irmãos, por melhor que seja a intenção dessa pessoa, esse pensamento provém de uma postura o quê? Religiosa, e não do coração entregue ao Evangelho de Cristo. Interessante é que, em resposta ao comentário daquele aluno, foi aberta a Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, de 19 a 20, onde diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi feita a esse rapaz a seguinte pergunta na sala de aula: quem lhe deu o direito de determinar quando estará em condições de obedecer a uma ordem que Deus lhe deu? Quem deu a mim ou a você a condição, né, de determinar quando nós estaremos em condições de obedecer uma ordem que Deus tenha nos dado? A partir do momento em que Ele me dá a ordem, eu já devo obedecer. E se eu não estou em condições, eu devo procurar estar em condições. Se eu não estou preparado, eu devo procurar me preparar. Se eu não estou capacitado, eu devo me procurar capacitar. Porque a partir do momento em que eu recebo a ordem, eu devo me preparar. Eu devo ficar pronto. E se eu não estou, eu devo correr atrás do chamado prejuízo por não estar pronto quando Ele me chama. Não é? E isso é uma forma que eu tenho, amados, de impressionar a Deus. Quando eu digo uma coisa dessa, dá a impressão de que eu estou impressionando a Deus. Mas muitos se enganam quando pensam: eu vou obedecer ao chamado de Deus quando aprimorar meu caráter em Cristo. É interessante, porque a gente pensa assim, e esse é um pensamento errado, porque o caráter é moldado através da obediência. É quando eu
me disponho a obedecer, a me deixar moldar, é que meu caráter é moldado. Sendo isso, eu então obedeço a ordem que ele dá a mim como discípulo para ir. E indo, eu ensino. E tudo o que eu aprendo, eu passo para as pessoas. Veja, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele não perguntou se eles estavam preparados, mas ele disse: indo, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. E você pode ler o 9, um versículo anterior. A partir daí, eles ficaram responsáveis por ensinar e por aplicar, não é, essa ordem de Jesus. E essa deveria fazer parte, e deve fazer parte também para mim e para você, do nosso estilo de vida, do estilo de vida de cada pessoa que segue a Jesus Cristo, tornando esses ensinamentos um padrão para que todos aqueles que invocam o nome do Senhor sejam não somente curados, libertos, mas também salvos. Porque a salvação é muito mais importante do que a cura, do que a libertação. Porque às vezes a gente ora para que uma pessoa receba a cura, mas a gente perde a grande oportunidade de aproveitar esse grande sinal e de dizer: olha, aquele que te curou também quer te salvar. Seja salvo, entregue sua vida a Jesus Cristo. Muitas pessoas, amados, elas se consideram indignas de serem usadas por Deus para realizar milagres. Mas diga para mim, quem é digno? Quem de fato merece ser usado por Deus para fazer isso? É apesar de mim, apesar de nós. Dessa forma, eles não buscam o sobrenatural, não é, do Senhor. Não colocam as mãos sobre os enfermos, não oram pela libertação dos endemoniados, só porque entendem que precisam aprimorar o seu caráter em Cristo. E vão postergando o tempo e vivendo uma vida dúbia, simplesmente com essa palavra de alívio na mente, no coração, de dizer: olha, quando eu não estou me recusando a fazer, eu só quero estar pronto. Mas a partir do momento em que eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu já estou apto, porque eu tenho o Espírito. E quem faz é o Espírito em mim e através de mim. O caráter vai sendo aprimorado nesse caminho, nessa jornada. Quando fazemos isso, quando nós usamos essas desculpas de aprimorar o caráter para depois fazer, nós desobedecemos a Deus. Nós caímos em uma enganação do inferno, de Satanás, pois Jesus não fez nenhuma restrição a respeito do caráter em todas as nossas comissões, não é? Comissões aqui chamado que Deus deu a nós e aos seus discípulos lá no passado e a nós hoje. Será que não é por conta disso que não vemos, ou melhor, que vemos tão poucos milagres no tempo de hoje? Porque todo mundo quer estar preparado para ser usado. Será que eu estava preparado para ser salvo quando fui salvo? Será que eu estava preparado para ser liberto quando eu fui liberto? Amados, a necessidade faz a preparação. Então, se eu me lanço em Jesus, se eu me disponho, Ele vai me moldando. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 1, que aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então é um processo, enquanto eu vou caminhando, enquanto eu vou fazendo isso, esta boa obra de nos moldar, Deus vai atuando e vai fazendo aquilo que Ele tem que fazer. De fato, queridos, muitos de nós pensaram que precisavam ser cristãos melhores para que Deus pudesse usá-los. E essa é a mentira que nos tem mantido de forma imatura, paralisados e longe da verdadeira manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. O resultado disso é que temos uma geração rasa, não é? Que não sabe sua visão,
que não tem uma identidade firmada, nem tem um modelo de caráter, de paixão e poder para transformar o mundo, porque ele quer que ele mesmo seja o modelo e não Jesus. É interessante pensarmos dessa forma quando lemos a Bíblia. Nosso objetivo não é só na cura emocional ou em uma palavra de autoestima ou de encorajamento, mas sim ler a Bíblia com o objetivo e o desejo de conquistar nosso bairro, nossa cidade, nosso país, a nação para Jesus. Por isso, a unção, ela é uma chave para o nosso crescimento pessoal. Um caráter cristão nunca poderá ser totalmente desenvolvido se a pessoa não servir a Deus com unção. E a unção é a capacidade dada por Deus para você fazer algo que sem ela você não faria, ou que sem ela você não faz. O ministério com unção nos mostra que o poder é necessário para termos transformação pessoal, tanto nossa quanto gerar no outro, né? Tanto o Antigo Testamento quanto no Novo, né? Eles estão cheios de exemplos de pessoas que receberam poder para realizar obras sobrenaturais. E nós precisamos perceber isso. Os profetas eram ungidos, os reis receberam unção para reinar. Ninguém era rei antes, ninguém sabia como reinar. Saul não foi rei antes, ele jogou a unção fora, mas Davi aproveitou. Mas Davi era pastor de ovelhas, Davi ficava no campo, era rejeitado pelos seus irmãos. Davi não nasceu rei, nem numa linhagem, não de uma descendência de reis, mas quando ele foi ungido, diz a palavra que o Espírito Santo se apoderou deles. Até mesmo de Saul, quando o Espírito Santo veio sobre ele, diz o texto que ele foi transformado em outra pessoa. Essa unção do Espírito de Deus em mim e em você, ela tem a capacidade de nos transformar em outra pessoa. Na pessoa que Deus quer, na pessoa que Deus deseja usar. Ok? Podemos pensar na história, como eu falei, do rei Saul, quando Deus lhe disse que o Espírito do Senhor viria sobre ele e que o transformaria, né, em outro homem. A unção transforma o vaso onde ela flui. Sucedeu, pois que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, Saul, e profetizou no meio deles. Está em 1 Samuel 10:9. O Espírito de Deus o transformou num outro homem. Saul, ele teve a oportunidade de se tornar tudo o que Israel precisava que ele fosse: um rei com um novo coração, um líder com um coração transformado, e de aprender a fazer tudo o que ele precisava fazer para ser o rei que Deus queria. E para isso ele precisava ouvir a voz de Deus e declarar as palavras dele, profetizar. Mas, através da escolha de Saul, quando escolheu desobedecer a Deus, Deus retirou o seu espírito e ele perdeu a unção para ser rei, para governar com a unção. Ele governou 40 anos, mas sem a unção de Deus. Assim como tem muitos crentes que estão na igreja sem a unção de Deus, assim como tem muitos líderes sem a unção de Deus, nós precisamos da unção de Deus. É a unção de Deus que nos dá a ousadia, o poder, a intrepidez, a coragem. Amados, sem essa unção, a gente pode estar fingindo, não é? Existem contrafações. O que significa isso? Na verdade, são fingimentos de que existe uma unção quando na verdade não existe. Uma nota de R$100 falsa não tira o valor de uma nota verdadeira. Não é pelo fato de termos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, que tira a autoridade e o poder dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros líderes, dos verdadeiros profetas.
Nós sempre vamos viver juntos com o trigo e como trigo que somos, e vamos crescer juntos com o joio. Mas a vida tem que continuar, a obra tem que ser feita, o projeto de Deus tem que ser realizado. Eu não tenho que me preocupar com o joio. Eu tenho que me preocupar em declarar, em ter a certeza de que eu, Gerson, você, meu irmão e minha irmã, nós não somos joio, nós somos trigo. Da mesma forma, situações do nosso passado vai nos gerar dor, mas não tiram nossa necessidade de buscar o Espírito Santo para vivermos como Cristo viveu. Moedas de centavos não vale a pena ser falsificado, sabe por quê? Por conta do valor, o valor dela é de 1 centavo. Da mesma forma, o diabo trabalha somente para copiar e distorcer o que tem maior valor na vida cristã. E você tem um valor enorme. Muitas pessoas, amado, já passaram por algum tipo de abuso de poder dentro da igreja. Mas você não deve olhar por aquilo que não é verdadeiro. Você não deve usar isso como exemplo, mas pegar aquilo que de fato é a verdade de Deus. A maioria das pessoas se sente perturbada por conta disso e pelos seus efeitos que causam à igreja. Essas pessoas nunca se preocupam diante da falta de sinais e maravilhas no seu redor. Os abusos de uma pessoa não justificam a negligência de outras. E isso é muito importante. O fato da gente olhar e ver o abuso que existe aí fora, que as pessoas estão tendo em relação ao Evangelho, não justifica eu negligenciar o Evangelho, eu parar de praticar, de aplicar, de profetizar a verdade, porque tem alguém que está profetizando mentira, aí é que eu tenho que me levantar, na força, no poder, na ousadia, na intrepidez, cheio do encorajamento e potencializado pelo Espírito Santo, para falar, para gritar em alto e bom som que Deus tem poder e que Ele está manifestando ainda hoje o poder verdadeiro, o poder original que sai do coração de Deus para salvar, para curar, para libertar pessoas. Os olhos dos que criticam só enxergam falha. Existem pessoas que a vida delas é criticar aquilo que está sendo feito. Ah, mas eu não penso que é assim, eu não acho que é assim. Querido, tem coisas que você pensa, você tem que guardar para você. Não inflame, não leve para frente, porque lá no fundo você sabe que está errado. É porque você não consegue crer, e porque você não consegue crer, você acaba estigmatizando isso como se fosse uma heresia, como se não fosse bem assim, como isso não é verdade. Abra seu coração, deixe o poder de Deus entrar na sua vida. Leia a palavra de Deus desarmado, desarmada. Nem tudo que é ensinado em nome de Jesus é heresia. Tem muita heresia ensinada em nome de Jesus, mas nem tudo é heresia, pelo amor de Deus. Nós precisamos manifestar esse poder verdadeiro, original de Deus. E para isso, nós temos que entrar em obediência. Ah, pastor, eu tenho medo de orar pelos enfermos. Ok, você tem medo? Ore para que Deus te dê um encorajamento. Mas não diga que isso não é para esse tempo. Porque as pessoas estão morrendo e elas podem ser curadas. Ah, pastor, eu tenho medo de enfrentar o diabo. Ok, o medo é seu. Isso não significa que o reino não quer homens e mulheres encorajadas para lutar contra isso, para manifestar e libertar pessoas. Você precisa do espírito de ousadia, de coragem, de poder. Por isso que o Senhor disse, mas recebereis poder. E poder aqui está, autoridade, ousadia, intrepidez. Amados, em Mateus 28, 18 diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão. E esse poder está sobre nós. Esse poder é o Espírito de Deus em nós, que cura, que liberta, que faz. Não use a sua palavra, use a palavra de Deus. Não use a sua verdade, use a verdade de Deus. Não use a sua concepção, mas sim a concepção de Deus.
Os olhos dos que criticam só enxergam falhas. Não veem a multidão que confessam a salvação em Jesus, não buscam os dons como nos foi ordenado, mas os olhos de Jesus rapidamente o olhar para ver se há fé na terra. Olha que coisa interessante. Elas criticam, mas os olhos de Jesus rapidamente buscam olhar para ver se há fé na terra. E se não há fé na terra, eu e você somos culpados, porque nós temos esta fé e ela está disponível para nós. Deixe-me dizer uma coisa, e eu quero que você entenda isso. Quando você tem uma verdade absoluta de Deus na sua vida, e você entende essa verdade, o que você faz com ela, a culpa é sua. Mas quando você deixa de aplicar essa verdade na vida do outro, porque você tem medo, porque você não acredita que é assim, ou porque você acha que isso foi lá para o passado, isso foi lá para no tempo antigo, e você não aplica, isso também é culpa sua. Querido, querida, deixa-me dizer uma coisa. Você talvez seja uma pessoa que, ao olhar para a palavra, você já creu o suficiente para ser salvo. Mas existem pessoas que, se elas não verem sinais e maravilhas, que se elas não verem Deus curando e libertando, elas não crerão. E é por isso que ele disse, talvez não seja por você que Deus implantou os sinais, mas por aqueles que de fato precisam dos sinais para crer. Nós precisamos entender isso. Quando as autoridades pediram um sinal para Jesus, Jesus disse, olha, essa geração incrédula, ela não vai ter sinal a não ser do profeta Jonas. Ele estava falando com pessoas que conheciam a palavra de Deus. Com esses, Deus não tem muito o que falar. Mas com aqueles que ainda não conhecem, Deus tem muitos sinais para manifestar. E eu e você somos um instrumento através dos quais Deus vai manifestar. Jesus diz o seguinte, digo-lhes que depressa lhes fará justiça, não é? Mas quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Mateus 18:8. Será que, se depender de mim, se depender de você, se depender da autoridade que nós usamos para pregar o Evangelho, se depender do testemunho que você, meu irmão, que nós damos acerca de Jesus, quando Ele voltar, será que vai encontrar fé na terra? Será que, se depender de mim e de você, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós manifestamos, da forma como nós falamos, as pessoas vão crer? É para pensarmos sobre isso e entender qual é o propósito do poder de Deus na nossa vida. Muitos acreditam que o poder de Deus existe somente para nós vencermos o pecado. Mas esse pensamento está muito longe do propósito divino de nos tornarmos testemunhas de Cristo. Porque Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ele não disse que eu recebo esse poder para vencer pecado, mas para fazer a obra de Deus. Para fazer aquilo que Deus tem dado para mim. Amados, muitos passam sua vida lutando contra algo que já foi vencido, que é o pecado e sua natureza. Como se a morte de Cristo não fosse o suficiente. Essa batalha já foi lutada e já foi vencida. Jesus já desfez as obras do diabo na minha e na sua vida. Muitos cristãos estão na igreja acampados do lado errado da cruz, se preocupando somente com o pecado. O apóstolo Paulo abordou esse ponto ao dizer, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. A palavra considerai-vos diz respeito à necessidade de termos de mudar a nossa mente. Mude a sua mente em relação a isso. Seja transformado, sofra uma metanoia em relação a isso. Não precisamos de poder para vencer algo que já foi vencido.
Precisamos de poder para ter ousadia e realizar o que é miraculoso, o que é impossível para nós. É isso que a gente precisa. Jesus disse a Marta e a Maria, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Quando ele ia para ressuscitar a Lázaro. Mas eu já falei para vocês. Eles estavam convictos, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que ele há de ressuscitar, mas espera aí, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando agora. Daquele sepulcro, Marta, daquele sepulcro, Maria, daquele homem que está lá, que é o irmão de vocês. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E Jesus então ora para fazer o quê? Que é impossível. Nós precisamos do poder de Deus para manifestar os milagres impossíveis de fazermos por nós mesmos. Deus não trata a questão do caráter de uma forma diferente da nossa, pois tanto a retidão como o caráter em Deus em nós não é algo gerado de acordo com os nossos próprios esforços, mas sim através da graça de Deus. Portanto, temos de deixar de lutar e aprender a nos entregar totalmente a Ele. Você não é capaz de moldar o seu próprio caráter, a não ser que Deus te capacite a mudar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você chegou para Deus com um caráter dúbio. Você veio até Ele com um caráter confuso. Você veio até Ele talvez um tremendo de um mau caráter, de um mau caráter. Você não mudou o seu caráter para entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entender que eu me entrego a Ele. E é óbvio que eu não vou continuar agindo como eu agia, mas Ele vai me moldando, Ele vai me preparando, Ele vai me tornando uma pessoa cada dia melhor, nele, por Ele e para Ele. Ele vai me revestindo do poder, e é esse revestimento que vai me mudando. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Eu vou conhecendo, e pelo conhecimento da verdade de Deus, eu vou sendo moldado. Então, é muito importante que eu seja revestido para me tornar a testemunha de Jesus. Os discípulos tinham necessidades de poder. Era tão necessário que eles teriam de permanecer em Jerusalém até que o recebessem. E isso é o que acontece comigo e com você. Nós precisamos ter um tempo de busca desse poder na nossa vida. Os 11 discípulos que ficaram em Jerusalém eram as pessoas que tiveram maior treinamento em sinais e maravilhas. Você sabe disso. Eles tiveram o maior sinal, ou melhor, o maior treinamento sobre sinais e maravilhas de toda a história da humanidade. O único que tinha feito mais era o próprio Jesus, aquele que estava ensinando. E esses discípulos permaneceram na cidade até que fossem revestidos de poder. Isso é o que eu e você precisamos. E tudo isso veio de encontro com Deus. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já eram salvos. Como você já é salvo, já é salva, eu creio em nome de Jesus. Mas será que você é revestido de poder? Será que você realmente recebeu essa unção poderosa de ousadia, de coragem, né, de bravura, de alguém que realmente é um desbravador, um conquistador, uma conquistadora, um guerreiro, uma guerreira de Jesus? Nós vamos pensar nisso. Jesus disse: Ora, eu estou enviando a promessa de meu Pai, ok? Então fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Não vão fazer a obra que vocês têm que fazer até que vocês sejam revestidos. Amados, nós não podemos fazer a obra de Deus sem esse revestimento do poder, sem essa ousadia do Espírito. Senão nós vamos correr no primeiro bate de pé que o diabo der, bate de mão que o diabo der, a gente vai correr. No primeiro desafio que se colocar diante de nós, a gente vai correr. Porque a gente pensa, mas eu vou orar e se ela não for curada? O seu trabalho é orar, é impetrar. De Deus é confirmar.
Faça o que Deus te pede. Algumas pessoas têm medo de errar e não buscam experiências com Deus por medo. Afinal, tem muita gente enganada, não é? Ou muita gente enganada veio daqueles que baseavam suas crenças nas experiências. Muita gente veio até Deus enganada, não é? Porque ouviram pessoas que baseavam sua fé nas experiências que ela tinham. Eu não tenho experiência para crer, eu creio para viver a experiência. Essas pessoas vão contra as Escrituras. Por causa disso, muitos seguem dominados pelo medo. Não usam da coragem do Espírito. Será que vamos enterrar os nossos talentos e dizer ao Mestre, quando ele voltar, que estávamos com medo de errar? É melhor você errar tentando do que errar por nunca ter tentado. O poder e o caráter estão alinhados nas Escrituras. Não podemos ser fracos num sem que venhamos a minar, a roubar o outro, ou a paralisar o outro. Todos recebemos de Deus o poder dado a Jesus Cristo. Mateus 28, 18. Ele está falando isso. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. E ele fecha dizendo, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, no verso 20. Então, meu querido e minha querida, o uso do poder ou o não uso do poder está relacionado à incredulidade. E a incredulidade é pecado. É pecado. Porque se ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão, façam, ensinem, batizem, libertem, curem, mostrem a verdade, e eu vou estar com vocês todos os dias. Se ele disse que ele vai estar comigo, então todo o poder que está na mão de Jesus, que ele recebeu, todo o poder do céu e todo o poder da terra, e Jesus habita em mim, eu tenho tudo isso disponível para fazer segundo o querer e a vontade dele. Todo esse poder que nós recebemos de Deus, dado a Jesus Cristo, é manifestado em nós pelo Espírito Santo. Assim como o caráter santo do nosso Deus, alinhados essas duas virtudes com o propósito de Deus em obediência a Jesus Cristo, conduzidos pelo Espírito Santo, é que eu e você podemos trazer o céu para a terra e os milagres que o próprio Deus opera e irá operar através da minha, da sua, da nossa vida de testemunho do Evangelho que salva, cura, liberta e santifica todo homem em nome de Jesus. Você só terá a falta do poder de Deus se você não abraçar o poder de Deus. Você só terá falta do poder de Deus e desse poder, se você quiser, se você não abraçar o poder de Deus disponível para a igreja e para você. Portanto, é muito importante, meu querido, é muito importante, minha amada. A falta de poder de Deus na nossa vida é algo desnecessário que nos desequilibra na relação com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa unção. Nós precisamos, e como eu disse, essa unção, já falei em outras lições, é a capacidade que Deus nos dá para fazer algo que sem essa unção nós não faríamos. Nós não teríamos coragem de fazer. Sabe, quando o anjo do Senhor fala, e eu creio que era o próprio Senhor falando com Gideão, quando ele apresenta-se, ou se apresenta a Gideão, que está malhando trigo, batendo trigo lá, com medo dos seus inimigos, o Senhor aparece para ele. Veja, ali é um homem medroso, é um homem que está contando a história do passado, é um homem que tem até uma revolta com Deus, não é? A gente percebe nas entrelinhas. Poxa vida, se Deus é tudo isso, por que nos aconteceu? Olha o que ele fez com os nossos pais no passado, quantas coisas maravilhosas, quantos sinais, quantos prodígios, mas... E ele está lá com medo. Tem cristão que é assim,
Ele já foi salvo, mas está lá encolhido, com medo de manifestar o poder de Deus, coisas para conquistar, família para conquistar, amigos para conquistar, sabe, avançar neste mundo com a luz de Deus que está nele, porque ele é luz e ele é sal, mas ele está lá com medo, atrofiado, escondido. Mas Deus falou para Gideão, Gideão, você está com medo dos inimigos? Você vai viver aqui escondido numa caverna? Você vai viver escondido com medo e sem saber a hora que eles vão vir aqui tomar o alimento de vocês, a plantação de vocês? Modernizando um pouquinho, é como se o anjo do Senhor falasse assim, cara, vai nessa tua força, você é um homem valente. E ele diz, e eu serei contigo. Quando ele recebe esta palavra e ele entra em obediência e vai e derruba o altar de Dagon, não é? E com isso ele renova o altar, ele sacrifica ao Senhor, ele santifica a sua vida, ele exerce a fé. Ele vence com 300 homens. Com 300 homens ele vence. Porque a unção de Deus estava sobre ele. Amados, quando a unção de Deus está sobre nós, o mal tem que sair, o mal tem que ir embora. Portanto, a falta de poder é desnecessária na nossa vida. Ele nos desequilibra, ele nos torna pessoas covardes, medrosas, retraídas. Ei, vai com essa tua força no poder do Espírito, na cabeça do capeta. Vamos salvar vidas, vamos olhar para fora, para os que estão morrendo sem Deus, mas vamos cuidar dos que estão cheios de dúvidas na casa do Pai. Não fique pensando no que é heresia, fique pensando no que é verdade, no que é certo. É isso que a gente tem que pensar. Ah, mas tem um monte de heresia por aí, deixa as heresias. Você não vai eliminar as heresias, mas você vai sacar essas pessoas que estão presas na heresia com a verdade que você vai levar na força e no poder de Deus. Porque a heresia não diminui o poder da verdade, mas a verdade destrói a heresia. Então, querido, vamos salvar vidas. Vamos praticar o poder de Deus na nossa vida e na vida daquele que nós amamos, e na vida daquele que Deus nos mandou amar e orar e abençoar e bendizer. Em nome de Jesus. A falta de poder na igreja é desnecessário e só traz desequilíbrio. Portanto, compartilhe com a sua IC. Ao lermos a Bíblia, irmos à igreja, orar, jejuar, essas coisas são importantes na vida do cristão. Mas o que falta quando o autor do estudo diz algo mais que precisamos ter? Como você entende isso? Fale sobre isso. Uma outra pergunta. Temos a unção de Deus em nosso ministério. E você já sabe que a unção é a capacidade para fazer aquilo que sem ela você não faria. Além de ser especial, faz toda a diferença. Converse sobre isso na sua IC. A diferença de um ministério com unção e de outro sem unção. Compartilhe quando foi importante o dia em que teve encontro com Deus, ou como foi, o quanto foi importante o dia que você teve encontro com Deus, e o que mudou na sua vida depois disso. Boa IC. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem nos dado um tempo diferente. O Senhor tem tirado as escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração. O Senhor tem e vem debelando esse espírito, Senhor, de incredulidade que tem gerado em muitas pessoas um medo. Pai, o Senhor tem nos mostrado que o caráter e o poder precisam estar alinhados na Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai amado, viver, para que nós possamos ser o instrumento que o Senhor quer. Ninguém está pronto para fazer a Tua obra, mas o Espírito em nós sempre está pronto para nos usar, se nós em obediência nos colocarmos nas Tuas mãos. Pai, tire todo espírito de timidez, de medo, de recuo, Senhor, de insatisfação. Tire, Senhor, em nome de Jesus, de comodismo.
Pai, arranque a zona de conforto do nosso espírito, da nossa alma e do nosso coração. E faça-nos, ó Deus amado, usar a Tua palavra para salvar, libertar e curar pessoas. Pai, abençoe este meu irmão, abençoe esta reunião na IC, abençoe a vida deste amado e desta amada. Traz este renovo. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima. Ser abençoado em nome de Jesus. E olha, o poder está em você, porque o Espírito Santo habita em você. Até a próxima. Fiquem com Deus.